A palavra trauma, já estamos falando bastante sobre a natureza decaída do homem, mesmo do nascido de novo, e falando dos traumas que ocorrem nos homens decorrentes dessa natureza. O trauma em si, a palavra trauma na nossa língua portuguesa não aparece nas traduções que nós temos hoje. Ela vem do grego, de uma palavra chamada trauma, que significa literalmente ferida. Uma coisa podre. Uma coisa que dói, que cheira mal, que causa problema a nós, para quem tem e para quem está perto de quem tem. Então é uma ferida, e ela passa a existir dependendo de um determinado momento da nossa vida, e essas feridas vão sendo acumuladas e acumuladas e acumuladas, e muitas vezes uma interferindo em outras. Para nos livrarmos dos traumas e abrandar os efeitos da nossa natureza decaída, o único caminho é Deus intervir e nos curar. Não há outra solução. A psicologia humana, a psiquiatria humana, os especialistas que tratam da mente humana, do comportamento humano, aqueles que não conhecem a Deus, eles muitas vezes até acreditam que podem transformar a natureza humana e transformar as pessoas. Mas nós sabemos que isso é impossível. Eu mesmo, antes de conhecer a Deus, estive internado em hospitais psiquiátricos. Eu tive fazendo terapia com psiquiatra, com psicólogo durante bons anos da minha vida. Eu não vou contar agora toda a minha vida aqui, pregressa, mas tenho certeza que me tratei com excelentes profissionais em excelentes hospitais e nunca fui curado. Somente depois que conheci a Cristo é que Deus me levantou num patamar mínimo sustentável. De lá para cá Ele tem permitido que eu me conheça mais e que dele dependa para que eu seja curado e aperfeiçoado. E as ações que nós temos que tomar para que Deus nos cure, eu coloquei aqui praticamente em 3 ou 4 atitudes que nós devemos ter. A primeira atitude é que nós, como irmãos em Cristo, uns dos outros, devemos pregar essas verdades. Pregar tudo isso que eu tenho falado até agora. Não esconder, não fazer isso, não tapar isso com a peneira, não colocar isso sobre o tapete. Porque eu tenho bastante experiência com a Igreja de Cristo, ou melhor, com as denominações que existem por aí, que se dizem cristãs, muito povo sincero, outros não. E tenho comunhão também, já tive obviamente com muitos falsos cristãos que estão na igreja, o joio. Eu digo para você que muitas vezes essas verdades elas são escondidas, e é apregoado que o crente, o nascido de novo, se torna um homem, por Paulo dizer nova criatura, e a nova criatura livre da rebeldia e não livre de tudo isso, que o homem se torna quase um ser perfeito. Isso é mentira do inferno. Não devemos fugir dessa verdade. O corpo de Cristo é formado por pessoas sinceras que se reconheceram pecadoras, foram salvas, mas que ainda possuem danos em suas almas que nos fazem pecar e carecem de cura. Então devemos pregar isso, ensinar isso. A segunda atitude é que o cristão deve manter comunhão com a palavra e reconhecer a sua natureza e seus traumas, e só a palavra de Deus pode revelar isto a ele. Amados, em nome de Jesus, nós temos que pregar e ensinar que é vital para o cristão permanecer em Cristo, manter sua comunhão com a palavra, com a oração a Deus e aos irmãos, e com a comunhão com o corpo de Cristo. Mas essencialmente com a palavra, que é a nascente. É o primeiro passo. Se eu perder a comunhão com a palavra de Deus, eu paulatinamente, devagarzinho, eu vou perder a comunhão com esses dois outros. Eu tenho que aprender que é vital, para que o Senhor me aperfeiçoe, depois que eu venha conhecê-lo e reconhecê-lo como meu Salvador, permanecer em Cristo. No livro de João, no capítulo 15, que eu canso de ensinar, me alegro em ensinar sempre,
para mim, primeiramente, no verso 7 e 8, Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Esse verbo no grego indica em continuidade, indica uma continuidade. Se eu tenho comunhão, eu manifesto o fruto e continuo discípulo de Cristo. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que maravilha! Se eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu vou sendo revelado a mim mesmo pela palavra. Eu vou me confrontando com o que eu sou e com o que a palavra diz que eu deveria ser, o que Deus tem para mim. Meu Deus do céu! Se eu não fizer isso, eu nunca vou olhar para o espelho da minha alma. Vou ser um crente medíocre. E possivelmente, eu digo para você com certeza, eu vou terminar o meu dia numa situação pior daquela que eu comecei. Então eu falei de 2 passos, 2 atitudes. Vou deixar o terceiro e o quarto para outra ministração logo em seguida. A paz.